Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue. Hoje é dia 7 de outubro, meu nome é Vanderlei Claudiano e você pode acompanhar diariamente esse estudo aqui comigo na Rádio Sud e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês a mesma escritura que eu compartilhei ontem, terceiro Nef, capítulo 18, versículo 24, só que com uma perspectiva diferente e novos comentários, tá bom? O que acontece? O bispo ele poderia dar ali o mesmo tema de discurso para 3 pessoas diferentes na sacramental. Ao preparar, né, esse tema, né, vamos supor, fé em Jesus Cristo, cada uma dessas pessoas, ao buscar ao Senhor de revelação do que eles deveriam falar na sacramental, vai vir inspiração diferente para cada uma dessas pessoas, de maneira que os 3 podem discursar e talvez eles nem mencionem a mesma escritura, né? Porque é um tema muito abrangente. E hoje, né, ao orar ao Senhor e saber o que eu deveria compartilhar com vocês, me veio novamente essa escritura aqui, né, terceiro Nef, capítulo 18, o versículo 24. E aí eu vim compartilhar com vocês aqui. Bom, aqui quem está falando é Jesus Cristo e ele diz assim aos nefitas: Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Bom, a primeira coisa que ele fala é que nós devemos levantar, né, nossa luz para que brilhe perante o mundo, né? Então nós devemos levantar qual luz? A nossa luz. Mas em seguida ele diz qual é a nossa luz. Qual é a nossa luz? É Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a luz que levantarei. Então nossa luz é Jesus Cristo. Por causa dele nós somos felizes, por causa da salvação que ele nos concedeu, a expiação, todo o seu sacrifício. Então nós sentimos gratidão. Então ele é a nossa luz. E nós devemos ter a luz de Cristo em nossa vida, assim, a imagem de Deus em nosso semblante. Então, é sobre essa luz que eu quero falar hoje. Bom, eu peguei um discurso da conferência de abril de 2020, tá bom? Quem está falando aqui é a presidente geral das moças, a irmã Bonnie. E ela conta 3 experiências, né, aqui nesse discurso. E a primeira experiência que ela conta é a dela própria, depois ela conta de um amigo e de uma moça também. Então a primeira experiência que ela conta é que quando ela tinha 10 anos de idade, ela teve o privilégio ali de um apóstolo, né? O nome dele era Elder Ellington Perry, né? Ele se hospedou na casa dela porque ele tinha uma designação ali na cidade, ele estava cumprindo algumas designações, então ele veio se hospedar ali na casa dela. E aí aquilo, ela conta que foi uma experiência muito grandiosa para ela, né? Um apóstolo do Senhor na casa dela. E ela conta que eles estavam lá na sala conversando e o apóstolo contando de como era a vida dos santos ao redor do mundo, histórias de fé. E ela ficou vislumbrada, né, com aquela situação ali, de maneira que ela nem queria sair dali. E a mãe dela tinha feito uma torta de maçã, estava todo saboreando ali. E o que acontece? Depois a mãe dela chamou ela na cozinha e falou com ela: Bonnie, você deu comida para as galinhas? E ela falou: não, eu me esqueci. E ela até sugeriu: será que as galinhas não podem jejuar até de manhã, né? E aí a mãe dela falou: claro que não, né? Ela tinha que ir lá dar comida para as galinhas. E ela não queria sair ali daquela experiência que ela estava vivendo. Mas de repente, né, chegou o Elder Ellington Perry na cozinha e disse, né? Eu ouvi dizer que alguém tem que dar comida para as galinhas. Eu posso ir com o meu filho, com você, para dar comida para as galinhas? E aí, de repente, aquela experiência que ela não queria ir lá dar comida para as galinhas se tornou algo magnífico, né? Então ela correu lá, pegou a lanterna grande amarela dela e ela correndo, saltitando pelo caminho ali para ir com o apóstolo e o filho ali para dar comida das galinhas. Ela ia pulando ali, passou pelo milharal, passou por uma vala, né, de irrigação que regava a plantação ali e foi embora. E ela se esqueceu que estava escuro, né, e o Ellington Perry, quando passou ali perto da vala, ele colocou o pé lá dentro da vala, né, e aí quando ela virou para olhar, estava lá o pé dele todo encharcado de água, né, e aí ela falou, vixe, não iluminei o caminho para ele. E aí eles foram lá, deram comida, e aí na hora de voltar, o Elder falou para ela, né? Bonnie, você precisa iluminar o meu caminho, né? Tá escuro, eu preciso saber onde eu estou pisando.
E aí ela conta essa experiência nessa conferência, né? Que realmente ela foi descuidada ali com a lanterna dançante dela e que a luz que nós devemos mostrar para as outras pessoas não é somente um aceno, mas realmente iluminar o caminho para as pessoas, para que elas possam enxergar o Evangelho de Jesus Cristo, ajudar elas a conseguir os seus convênios, tá bom? Então essa é a luz que nós devemos levantar para as pessoas, ajudar as pessoas a serem batizadas, a entrar no templo, e é essa experiência que ela conta. A segunda experiência é de um amigo dela chamado Kevin, né? E ele estava almoçando com um empresário e ele estava com medo de como ele ia se sair ali naquela conversa, e de repente veio algo que ele deveria compartilhar, né? Ele começou a falar com aquele homem: ah, você e sua família é de onde, né? Para falar a descendência. O homem não sabia muita coisa e ele falou: ah, eu tenho um aplicativo aqui, né? Que nos ajuda a entender, a aprender mais sobre a nossa origem, né? Aí ele pegou ali o aplicativo do Family Church e começou a pesquisar a história, né, da família do homem. E aí no meio da conversa ali o homem falou: nossa, a família é muito importante para você, né, para você e para sua igreja. Olha só a resposta do amigo dela, né, do Kevin. Ele respondeu o seguinte: acreditamos que continuamos a viver depois da morte e que e se identificarmos nossos antepassados e levarmos o seu nome a um lugar sagrado chamado templo, podemos realizar as ordenanças do casamento, que vão manter nossa família unida, mesmo após a morte. Então ele prestou um testemunho dele ali e compartilhou com a pessoa sobre genealogia. Então foi algo bem legal aqui, que é um exemplo que ela está contando aqui de levantar a nossa luz, né? Mostrar o evangelho para as outras pessoas. E a outra, ela fala de uma moça chamada Ela, né? E essa ela era jogadora de basquete, ela tinha saído de um canto, né, de um país, foi para outro para jogar basquete ali, né, com aquela equipe, e depois ela decidiu fazer a missão ali, e ela decidiu abrir o chamado na frente das amigas dela ali, na frente do time. Afinal de contas, aquilo era muito importante, o basquete era muito importante para ela e aquela equipe, né? Só que ela estava receosa de abrir o chamado dela ali e eles não entender muito. Então ela fez um PowerPoint, né? Ela abriu o chamado lá, mas fez um PowerPoint para explicar por que ela estava indo para a missão ali. E aí essas são as palavras dela que ela gravou lá no PowerPoint, né? Ela falou que fez um PowerPoint e diz assim, e nela contou que desse potencial, né, de servir em uma das mais de 400 missões e que ainda poderia aprender um novo idioma. E mencionou milhares de missionários que já estão servindo. Ela encerrou com uma imagem do Salvador e um breve testemunho. O testemunho dela foi desse jeito, dizendo: o basquete é uma das coisas mais importantes em minha vida. Mudei-me para o outro lado do país e deixei a minha família para jogar com esse técnico e com esse time. As duas coisas mais importantes para mim do que o basquete é a minha fé e a minha família, né? E aí ela compartilha sobre isso aqui. E a irmã Bonnie, ela fala assim, claro que esses outros exemplos que foram citados aqui, a gente pode pensar, nossa, mas isso aqui é uma lâmpada de 1000 watts, né? São exemplos grandiosos, né? Eu sou apenas uma lâmpada de 20 watts. Mas ela falou que ao compartilhar o evangelho com as outras pessoas, essa é a luz que nós devemos compartilhar. Nós devemos fazer brilhar, é compartilhar, ajudar a coligar Israel. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.